Uma das primeiras coisas que a gente vai conversar sobre vocabulário tem muito a ver com TI, que é Cyber Security. Segurança no nosso dia a dia, na internet, nos nossos computadores. E a gente trouxe aqui uma série de palavras que a gente vai explicar o significado, colocar em prática e também trazer exemplos de pequenas adaptações que existem em cima dessas palavras. Ao longo desse primeiro módulo, vocês com certeza vão conseguir entender qual que é a dinâmica por trás desse curso e aí vocês conseguem replicar esse entendimento para as outras aulas também. Uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente fala sobre cybersecurity é data breach. Temos aqui a definição. Unauthorized seria não autorizado. Access, acquisition or disclosure of sensitive information. Então aqui nós temos a definição e a gente sempre vai trazer a palavra ou o termo, depois a definição aqui e a tradução. E esse é o modelo que a gente vai seguir ao longo dessas aulas. Então percebam que a violação de dados ela está muito relacionada também a, por exemplo, data leak, que seria o vazamento de dados, que é um outro vocabulário importante quando a gente fala sobre cybersecurity em inglês. Depois que a gente passa a definição para vocês, a gente tem aqui alguns exemplos. Percebam nesse primeiro exemplo aqui. The company suffered a severe data breach, compromising customer information. Então, temos aqui a utilização do termo data breach num contexto bastante próximo do nosso dia a dia para quem trabalha com TI e também para quem trabalha na área de business no geral. Já tiveram várias empresas grandes que tiveram problemas com violação de dados. Outro exemplo aqui, protecting against data breaches is a critical aspect of cyber security. Então temos que a proteção contra, certo? Against é contra. A violação de dados é um aspecto crítico e importante de cibersegurança. Mais um exemplo. The forensic team is investigating the origin of the data breach. Está investigando a origem ali da violação de dados, tá? Se foi um ataque e assim por diante. E por fim, outro exemplo aqui embaixo. Data breach notifications were sent to all affected users. Então, os usuários foram informados através de notificações. Então, depois que a gente passa a definição do termo para vocês, a gente coloca vários exemplos para vocês realmente começarem a replicar no dia a dia de vocês. E temos palavras relacionadas. Por exemplo, data breach. Tá, mas temos data breach prevention, ok? A prevenção desse acontecimento. Nós temos data breach investigation, que é a investigação do ocorrido. E nós temos, por exemplo, serious data breach. Então isso daqui é um adjetivo. Isso daqui é uma característica da data breach, no caso, tá? Então, adjetivos no inglês vêm antes do que eles caracterizam, por isso que a gente fala beautiful people e não people beautiful, tá? Então, da mesma forma, se aplica aqui, quando a gente fala serious, é uma característica, a gente coloca antes de data breach. E, além disso, conforme a gente for conversando sobre um termo, por exemplo, data breach, que está aqui nesse círculo, nós temos a versão plural, data breaches. Nós temos a versão como adjetivo, breached data, que são os dados que foram violados. Tá? E quando a gente fala, breached data, são os dados que acabaram sendo violados. Significa que vazou? Não. Aí sempre fala, né? É claro, todo vazamento de dados teve uma data breach por trás, mas não necessariamente um hacker foi ali e vai ter a breached data e vai ter leaked data. Leaked data significa dados que foram vazados. Às vezes o hacker pega, viola os dados, toma posse deles, mas ao mesmo tempo não libera. Apenas fala com você, pede resgate, assim por diante. Então são coisas que andam próximas, mas não são a mesma coisa. E nós temos também a forma contínua aqui, breaching data. Tá? Forma no gerúndio que a gente chama quando tem esse ing aqui, dependendo da utilização. É claro, esse é um conteúdo de vocabulário, então a gente não vai se
tem muito a parte de estrutura e gramática nesse momento, mas nós temos uma série de outros conteúdos que cobrem esse tipo de situação. Então, se for o caso ao longo desse conteúdo aqui, desse curso, poxa, não entendi essa estrutura, por que está com NG, por que está com ED, por que está no passado, no futuro, etc. Então, sugiro vocês irem para outros cursos nossos também para complementar o aprendizado de inglês de vocês. Então, de forma geral, é assim que a gente vai trabalhar ao longo desse curso. Definição, exemplos e adaptações e palavras relacionadas ao termo que a gente está estudando. Uma outra palavra que a gente pensa quando a gente fala de cibersegurança é patch, tá? Quem joga ou quem tem celular e computador e recebe uma notificação, um novo patch foi instalado, ou você tem que programar a instalação de uma atualização hoje à noite, por exemplo, tudo isso são patches, tá? Então nós temos a definição aqui, a piece of software designed to update, fix or improve a computer program or its supporting data. Não precisa ser só um programa de computador, pode ser um app no seu celular também, tá? Pode ser um jogo e assim por diante. É uma atualização de software. E uma atualização vem para melhorar, para consertar e esse tipo de situação. Então, o patch ele é muito comum no nosso dia a dia, mas muita gente não pensa o que está por trás dessa palavra. Temos aqui uma série de exemplos. Make sure to apply the latest patch to enhance your system's security. Então, garanta, esse make sure seria um garanta, certo? Garanta que você aplique o último patch, a última atualização para melhorar a segurança do seu sistema. Então, quem trabalha com computador na empresa, etc., sabe que de tempos em tempos tem atualização com relação à segurança e no nosso computador pessoal a gente também precisa se preocupar com isso. Indo para o próximo exemplo aqui, the software vulnerability was addressed through a quick patch. Então, o que significa? Que tinha uma vulnerabilidade e foi endereçado através de um rápido patch, de uma atualização rápida. Fizeram ali rapidinho. Outro exemplo aqui. Patch management is crucial for maintaining a secure IT infrastructure. Então, IT infrastructure é muito comum, a gente tem vários cargos, várias posições dentro de empresas que estão relacionadas a IT infrastructura. E por fim, outro exemplo, failure to install the security patch left the system exposed to potential threats. O que é threat? É uma ameaça, tá? Então, como não ocorreu a instalação do patch de segurança, isso deixou o sistema exposto a ameaças. Temos então patch deployment, ok? Quem trabalha com a TIA sabe muito bem o que é to deploy, certo? Temos aqui também software patch, tá? Que tem a ver ali com a questão de fazer um patch, um fix, fazer um update para um software, e security patch, que está mais relacionado à segurança. E temos aqui patch. Patched pode ser a versão passado do verbo patch. Léo, mas patch não é uma atualização? Sim, mas to patch significa atualizar ou consertar. Você pode transformar esse substantivo patch em um verbo, numa ação, que seria to patch, tá? Então, isso daqui pode ser a versão passado do verbo to patch, ou seja, he patched the system yesterday. Beleza, fez ontem. Ou pode ser um adjetivo, né? Pode ser, consertado, tá? Então, tem uma série de adaptações em cima dessa palavra que fazem sentido no inglês. Patches pode ser o plural, certo? Mais do que um patch. Ou pode ser a conjugação da terceira pessoa para o verbo to patch. Por exemplo, I patch the system every week. He patches the system every week. Então, também tem essa opção. E tem patching, tá? Que seria a forma contínua em alguns casos, o gerúndio em alguns casos, depende da situação. Outra palavra comum quando falamos de cibersegurança é encryption. The process of converting information or data into a code to prevent unauthorized access. Criptografia.
Extremamente comum, a gente sabe que várias plataformas de mensagens, as mensagens são encriptografadas. Por exemplo, end-to-end encryption ensures that only authorized parties can access the transmitted data. Léo, festas? Parties? Festas? Não, tá? Party e parties, tá? Claro, pode ser festa e festas, mas nesse caso aqui significam as partes envolvidas. That only authorized parties significa que apenas as partes autorizadas. Mais um exemplo aqui. Data stored in the cloud should be secured with robust encryption methods. Então, cloud, stored in the cloud, ok? Então, tá lá guardado, armazenado na nuvem. The company implemented strong encryption protocols to protect sensitive information. Então, protocolos, a gente utiliza isso no nosso dia a dia também em português. Temos então data encryption, criptografia de dados, encryption algorithms, tá? Que são os algoritmos envolvidos, encryption keys, ok? Key pode ser a tecla do computador, mas também pode ser chave, né? Mais conhecido como chave por muitas pessoas. Então, encryption keys. Então, temos aqui algumas palavras relacionadas a encryption. Por exemplo, encrypted, que funciona como passado ou adjetivo. He encrypted the data yesterday, passado. Ou this data is encrypted. Esses dados são criptografados, tá? Temos aqui também encrypts e encrypting, de forma similar ao que a gente já conversou. Pode ser a conjugação em terceira pessoa, pode ser forma contínua e assim por diante. Então, toda essa gama de palavras só vai fazer sentido se vocês pensarem em aplicações reais. E por isso que a gente está trazendo tantos exemplos aqui para vocês. E temos também vulnerability. Vulnerabilidade. Weakness or flaw. Flaw é uma falha, um defeito. In a system that a threat could exploit. Ah, exploit é explorar? Sim, geralmente para tirar vantagem, tá? Então, to exploit significa explorar, tirar vantagem de algo. Então, com certeza, quando a gente pensa em cybersecurity, a gente pensa em vulnerabilidade. Por exemplo, zero-day vulnerabilities pose a significant risk to cybersecurity. Okay? Então, temos aqui vulnerabilidades. Understanding the threat landscape helps in mitigating vulnerabilities effectively. O que é threat landscape? Threat landscape nada mais é do que como é que está o cenário das ameaças que estão acontecendo no nosso dia a dia, tá? Até nós que somos, né, pessoas, não empresas num geral, a gente sabe, tá tendo tal tipo de golpe, a semana passada estava rolando isso, mas mês que vem vai estar rolando uma coisa nova, então esse é o cenário, a landscape. E por fim, the security team worked diligently to patch the identified vulnerability in the system. Okay? Então, eles trabalharam muito, trabalharam duro para consertar, para melhorar, para dar um update aqui, to patch. Lembra que patch a gente já viu e pode ser um verbo também. To patch the identified vulnerability. Então temos aqui uma série de vulnerabilities. Por exemplo, security vulnerability, uma vulnerabilidade relacionada à segurança. Software vulnerability, relacionada a software. Vulnerability scanning, que daí é dar um scanning, é fazer uma varredura para entender quais são as vulnerabilidades. E temos aqui vulnerability, temos o plural aqui, vulnerabilities, e temos o adjetivo, a característica, certo? Vulnerable, que seria vulnerável. Então, vulnerability é um substantivo, tá? E vulnerable é um adjetivo, uma qualidade de algo. Por exemplo, our system is not vulnerable to threats. Nosso sistema não é vulnerável a ameaças. E temos aqui também a palavra threat, que foi algo que a gente até viu em exemplos anteriores, que significa ameaça.
any potential danger that can exploit a vulnerability leading to harm or damage. Então temos aqui o primeiro exemplo. Cybersecurity aims to, então mira, foca, aims to protect systems from evolving digital threats. Evolving é em constante evolução e a gente sabe, golpe, ameaça estão em constante evolução. A gente nunca sabe qual que vai ser a nova forma que algumas pessoas vão tentar dar um exploit, que a gente chama, né, que seria tirar vantagem da gente. Mais um exemplo, a Comprehensive Threat Analysis. Threat Analysis é uma avaliação, uma análise das ameaças. Is crucial for risk management. Comprehensive seria global, que envolve várias coisas, tá? Não é curta, não é rápida. A malware is a common type of threat that can compromise system integrity. Integrity é integridade do sistema nesse caso. Temos aqui cyber threat, security threat, threat intelligence, seria a inteligência por trás das ameaças. E temos threat, que é um substantivo, threatened, que é quando você é ameaçado. Então, por exemplo, ele foi ameaçado, he was threatened. E threatening seria a forma contínua, certo? Alguém está te ameaçando, somebody is threatening you. Então essas foram algumas palavrinhas relacionadas a cybersecurity. Vejam que a gente falou sobre algumas, porém o número de outras palavras, de vocabulário nos exemplos e nas palavras relacionadas é muito maior do que as próprias palavras que a gente conversou. E isso é super normal quando a gente fala de inglês. Vocês vão começar a perceber que conforme vocês aprendem novas palavras, mais vocabulário, vocês conseguem extrapolar. O poder de extrapolação no inglês, ele é muito importante. E ele vem com o tempo. Vocês começam a perceber que, poxa, eu tô lendo ou escutei uma palavra aqui, eu não conheço exatamente essa palavra, mas ela é muito parecida com essa outra aqui. Por exemplo, threatened. Beleza, eu não conheço threatened, mas eu conheço threat. Ou, por exemplo, eu conheço threatened e threat, mas eu não conheço threatening. Mas tu sabe, he is threatening another person. Poxa, então eu já sei ali que é uma coisa contínua, porque eu já tenho um pouco mais de base, de estrutura. Então, o início do inglês ele pode ser um pouco mais desafiador, mas conforme vocês forem estudando, vocês vão conseguir extrapolar e a coisa vai ficar um pouquinho mais fácil.